Aqui é Aloysio Barros, sócio da Abreu Barros, gestão contábil tributária. Sou mestre em contabilidade internacional. Há mais de 10 anos trabalhando com planejamento tributário, controladoria e compliance no Brasil. E estou aqui para diminuir seu sofrimento. Basicamente trouxe aqui o tema da reforma tributária, algo que vai mudar a forma que nós nos relacionamos com o governo e como o governo se relaciona com a gente no que tange a cobrança dos tributos. Então, eu pretendo aqui transmitir um pouco do que já foi regulamentado dentro da lei complementar e para a gente entender, né, tentar ter uma previsibilidade dos desafios e dos momentos que estamos e como chegamos até aqui. O que eu pretendo demonstrar é o que é a reforma tributária e por que ela está acontecendo, a parte do IVA Dual, que é o valor agregado, né, Imposto ao Valor Agregado, e o conceito da neutralidade tributária, que são uns dois temas que permeiam e que são as bases, né, da reforma tributária, juntamente com a simplificação. Então, nós vamos falar sobre o período transitório, marcos temporais relevantes, os conceitos básicos, imposto de incidência, fato gerador, sujeição passiva, as alíquotas e o split payment, que é um dos conceitos novos que nós vamos nos acostumar e conviver com ele de agora em diante. Então, pretendo trazer também um pouco de formação de preço, né, como uma estratégia tributária, como uma visão de negócios, preparando você. Tudo muito rápido, sinteticamente, para, né, trazer os principais pontos e o que mudou e como isso vai impactar o nosso dia a dia, as nossas empresas, nossos negócios. Então, por que a gente precisa da reforma tributária? Basicamente, o Brasil está com contencioso hoje acima de 5,5 trilhões de reais, aproximadamente 50% do PIB. Nós temos 26 estados, Distrito Federal e municípios legislando. Então, as horas gastas dentro dos diferentes regimes tributários são imensas. Então, o Brasil é o líder mundial em países que gastam mais tempo com imposto, com uma folga imensa. Nós estamos aí do lado Brasil, Bolívia, Venezuela, Líbia, Chad. São países que não são tão agradáveis de estar junto em nenhuma decisão comercial. Principalmente em se falando de tempo com burocracias, né? A gente trabalha dentro dessa estrutura, mas a reforma tributária vem tentando simplificar e minimizar essas horas gastas com compliance tributário. A reforma tributária também parte do princípio do tributo sobre o consumo e o custo Brasil. Então, a gente está falando de um IVA grande, porque na nossa Constituição nós assumimos grandes compromissos com o povo, com a nação. E a Constituição de 88, ela fala que saúde, educação, ela é irrestrita. Então, o SUS, educação, tudo isso custa caro e nós temos que financiá-lo. Então, o ambiente tributário é para harmonizar, né, os interesses do Estado, os interesses dos cidadãos, os interesses dos empresários, né, ao gerar negócios dentro do nosso país. Então, esse é o momento que estamos, e a gente precisa de tentar simplificar, e a reforma tributária veio com esses anseios. Em janeiro de 2025, foi regulamentada, né, a Lei Complementar 214, que institui o IBS e a CBS, unificando o PIS e a COFINS, dentro da CBS, e o ICMS e o ISS na IBS. Então, tratando aqui de impostos federais, né, a gente está falando que é a CBS, e uniu o que era competência do Estado e dos municípios dentro da IBS, juntando o ICMS e o ISS. Então, o ICMS sempre ficou com produtos e o ISS com serviços, e agora a gente está unindo, né, duas atividades distintas, né? Então, como a gente já mencionou sobre a neutralidade, então o objetivo também da reforma tributária era evitar a distorção tributária entre as atividades econômicas similares. Então, muitas vezes uma empresa conseguia uma vantagem competitiva pelo simples operação tributária. Então, a reforma tributária pretende, simplificando, minimizar essas diferenças. Então, como é que estão nossas agendas? Em que momento que estamos? Nós estamos aqui falando, né, de 2025. Então, nós estamos em 2025, preparando aqui o primeiro marco temporal, que é a mudança nos layouts do nosso fiscal, e ela vai ser relevante para a gente entender,
né, os novos campos e as alterações que teremos, como basicamente os campos tributários, né, IBS e IS, que é o Imposto Seletivo, mais o CBS, e alguns outros campos de forma de liquidação, informação para o comitê gestor e também para as instituições financeiras, já dentro da nota fiscal. Então, em 2026, o que temos? Basicamente, 2026 é o ano teste do IBS e da CBS, já está previsto, que inicia-se. O IBS com a alíquota de 0,9%, o CBS com a alíquota de 0,9% e o IBS com a alíquota de 0,1%. E esses recolhimentos poderão ser dispensados caso o contribuinte cumpra obrigações acessórias. Quais são essas? Ainda não sabemos, ainda não temos regulamentações, mas acredito que em breve, né, antes de 2026, a gente já tem que estar com isso alinhado. 2027, o marco temporal relevante, já que o PIS e COFINS é descontinuado. Então, aqui acaba todas as discussões, né, do que dá direito a crédito ou não, o que é insumo, não precisa mais ser analisado. Então, a gente está falando disso aqui tudo em 2027. E a instituição também do imposto seletivo, que eu vou deixar, como eu quero trazer uma apresentação sintética, eu vou focar principalmente no que vai movimentar mais o nosso dia a dia, sendo o IBS e CBS. 2029 a 2032 é o período transitório do IBS e seguirá da seguinte maneira: será cobrado 10% no novo modelo, 29%, 20% em 2030, 30% em 2031, até 2033. E qual que é a chave? A chave é que a gente não pode dormir em 25 e acordar em 2032. 2033, no caso, janeiro de 2033. A gente tem que ter esse período transitório vai ter que ter muita estratégia, e é aqui que a gente está iniciando as nossas discussões para se preparar para esse novo ambiente. Então, já na lei complementar, no artigo 3º, ele já traz umas definições novas. E aqui é muito interessante como o governo trouxe isso para nós, contribuintes, sofredores, que estão tentando sofrer menos. Mas vamos lá. Operações com bens e qualquer que envolvam bens móveis, imóveis, materiais e imateriais, inclusive direitos. Ou seja, móvel, imóvel, material, inclusive direitos, é tudo? Não, ainda tem serviço. Serviço é tudo que não foi enquadrado como bem. Então, aqui o governo chegou até uma definição muito básica, mas que conseguiu trazer tudo que envolve bens e serviços. Aí trouxe outras definições de fornecimento, que é fornecedor, adquirente ou destinatário. A gente vai ver a importância do destinatário na reforma. Isso mudou muito, o fato gerador agora é no destino. Já tinha tido essa movimentação desde lá do DIFAL, né, trazendo o diferencial de alíquota para o destino, que antes era na origem, e agora a gente já está com 100% do destino, mas ainda assim a gente tem muito fato gerador na origem. Na reforma tributária agora, o imposto é todo devido no destino. Hipótese de incidência. Então, ele aqui fala que o IBS e a CBS incidem sobre operações onerosas, com bens e serviços, que foi classificado anteriormente, e inclui locação, licenciamento, concessão e cessão. Então, a locação agora, que antes não tinha nada a ver com ICMS nem ISS, agora ela entra como uma das operações vislumbradas pelo governo e tributadas pelo governo aqui dentro dessa operação. Então, falando também dessas novidades, né, o IBS e o CBS vai incidir sobre operações com ativo não circulante, ou seja, todo investimento agora ele passa a ser uma operação não cumulativa, dá direito a crédito. Então, a gente vai ter que acompanhar essa incidência, tanto na operação de aquisição quanto nas vendas, né? Além das operações onerosas, nós temos também a hipótese de incidência nas operações não onerosas. Então, aqui o governo já mudou um pouco, trazendo outras, embarcando um pouco mais. Ele trouxe um pouco aqui no artigo 5º, inciso 1º, um pouco sobre valor inferior ao mercado, que remete ao transfer price. Então, estamos preparados para analisar isso dentro das nossas operações intercompany, como que está bem definido. Fornecimento de brindes e bonificações. Então, no modelo
né, que trabalhamos atualmente, fornecimento de brindes e bonificações não são tributados aqui dentro do ICMS e ISS. E passaremos também a ser tributados. O restante é fornecimento não onerosos, devolução de capital, dividendos in natura, isso vamos falar obviamente, né, se você tomou crédito na aquisição, se você for distribuir dividendos com aquele bem, naturalmente você pague os tributos que você tomou crédito na operação anterior. Fato gerador. Então, falando aqui de fato gerador, a gente tem uma mudança relevante, que agora a gente está falando que o fato gerador é no destino e na conclusão da prestação do serviço. Então, vamos falar. Presto serviço de auditoria, por exemplo, e passo 4, 5 meses prestando serviço em um cliente. Quando será o fato gerador do IBS e CBS? Na conclusão do serviço, ou seja, só depois de 5 meses que eu estou prestando serviço é que ele estará concluído? Como que será regulamentado? Aqui ainda tem algumas dúvidas, né? Eu entendo que da forma que está no artigo 10º, deixa a interpretação, mas tenho certeza que será regulamentado ainda. E aqui também trata que o fato gerador é o fornecimento efetivo e o momento concreto em que surge a obrigação de recolher o IBS. Então, as empresas atualmente elas se preocupam com emissão de nota fiscal e apuração de tributos sobre emissão. Agora, aquele canhotinho de recebimento, né, que já era acompanhado, será ainda mais para ter o momento do fato gerador do IBS e CBS. Então, aqui, uma mudança relevante que traz o momento. Então, não tem mais que falar de circulação de bens, a gente está falando de fornecimento efetivo. Então, a gente não fala mais que tributo é devido na circulação, simplesmente na disponibilização onerosa de um bem ou serviço, em alguns casos não onerosos, como a gente viu. Local de operação. Considera local de operação, já no artigo 11, ele começa a trazer essas classificações, que é o local da entrega, como já falamos, o bem imóvel e material, inclusive direito. Aqui tem uma mudança relevante para as plataformas digitais e como eles acessam esses direitos de acesso, direitos de uso. Então, como é que vai ser? Essas empresas vão ter que saber onde está o seu cliente, em qual cidade eles estão utilizando a plataforma ou a ferramenta, de que jeito, onde será devido no destino. Então, mais uma das preocupações que nós deveremos ter para cumprir com a obrigação acessória é identificar os nossos destinos e nossos clientes. Base de cálculo. Então, a base de cálculo do IBS é o valor da operação, como já poderíamos imaginar, mas aqui tem algumas novidades, falando de juros e multas, sendo base de cálculo de tributo, mas tem uma informação muito relevante aqui no parágrafo 2º, inciso 1º, que fala o montante do IBS da CBS incidentes na operação não integram a base de cálculo do IBS da CBS. Aqui é bem relevante a gente conversar sobre isso, que a gente passa a tratar a tributação por fora, não por dentro, como é atualmente, e que causa todo desconforto na precificação e a impossibilidade do usuário entender quanto está sendo tributado cada uma das operações. Então, a gente vai poder ver com as fórmulas mais para frente de que maneira que isso é tratado. Então, falando que não integra a base de cálculo, aqui vai permear, na minha opinião, a maior parte das estratégias comerciais de precificação e de que forma que a gente vai tratar esse novo preço, essa nova forma de lidar com a mercadoria e os serviços, né? Bens e serviços. Então, quando eu falo de impostos, a partir de agora eu estou falando de IBS e CBS, entenda assim. Então, já falamos de base de cálculo, agora falamos da alíquota. Então, falando das alíquotas, né? A gente ainda não tem definido qual que será a alíquota efetiva, mas está previsto na regulamentação que a União fixará a alíquota da CBS, cada estado fixará a sua alíquota do IBS e cada município também. A gente já viu que nós temos mais de 5.500 municípios, 26 estados mais o Distrito Federal, e a União fixando sua própria alíquota. E no artigo 5º ele fala: a alíquota incidente sobre o IBS corresponderá à soma da alíquota do estado de destino mais a alíquota do município.
ou do Distrito Federal nesse caso, quando esse for o destino da operação. Então, é possível, do jeito que está na lei, que a gente tenha mais de 5.000 alíquotas diferentes, que não é real, não é nem prático, e nós estamos falando aqui de simplificação. Mas, talvez aqui traga ainda uma guerra fiscal entre municípios e estados, né, trazendo onde vou consumir um bem. Né? Por exemplo, eu estou em Belo Horizonte e uma cidade ao lado, por exemplo, Contagem. E se Contagem tiver uma alíquota menor de IBS do que Belo Horizonte, onde eu vou consumir meu serviço, onde eu vou posicionar minha empresa, de que jeito que eu vou fazer, vou abastecer meu carro lá, né? Um dos exemplos. Vou num shopping diferente, né? por conta de alíquota tributária. Então, essas perguntas ainda estão sem respostas, mas veremos em breve as soluções. Sujeição passiva. É contribuinte do IBS e da CBS. Quem são os contribuintes? Fornecedor, adquirente, importador. Então, aqui não mudou, mas ele trouxe as plataformas digitais, ainda que domiciliadas no exterior. Então, Shopee e outras serão contribuintes do IBS e da CBS, mesmo que não domiciliadas no Brasil. Aqui muda muito. E ele traz pela primeira vez o split payment dentro da regulamentação, no parágrafo 6º. Colocando a sujeição passiva ao fornecedor na liquidação financeira da operação. Então, os bancos tradicionais brasileiros. Isso é muito relevante no que tange a planejamento, no que tange ao nosso planejamento de fluxo de caixa. Como é que isso vai acontecer? A gente consegue girar dinheiro de tributos ou não? Nós vamos ver mais para frente. E quais são as modalidades de gestão dos débitos? No artigo 27 ele já traz que você pode compensar com crédito, pagamento, recolhimento na liquidação financeira, que é o split payment, e o recolhimento pelo adquirente nos termos do artigo 36, que ele prevê que, caso a operação não seja liquidada dentro de uma instituição financeira, o recolhimento deve ser realizado pelo adquirente. Quando a operação não é liquidada pela operação financeira. Basicamente, a gente pode falar com dinheiro, troca, permuta, Bitcoin, como é que eles vão, essas novas moedas digitais, como que o governo vai tratar isso? Então, ele transfere a obrigação para o adquirente. E ou o pagamento para quem essa lei atribui a responsabilidade. Então, ele deixa muito amplo, né, para tentar abraçar mesmo todas as atividades onerosas e algumas não onerosas, conforme vimos. E como esse split payment vai funcionar? Então, a empresa, primeiramente, ela vai emitir uma nota fiscal. Então, emitindo a nota fiscal, ela vai informar tanto o cliente que a nota fiscal foi emitida, quanto a instituição financeira com o método de recebimento, de liquidação, e o comitê gestor, que nós vamos falar que é o comitê de gestor e a Receita Federal, né, que vai operar com essa nota. Então, uma nota fiscal, 3 destinatários, basicamente. O banco e a Receita automaticamente, o cliente, né, dentro do que a gente já está acostumado a visualizar dos XMLs e troca de notas fiscais. Então, quando o cliente realiza o pagamento, operação segunda, fez o pagamento, o dinheiro chega automaticamente no fornecedor? Não, ele vai primeiro para a instituição financeira, que vai fazer uma pergunta para o comitê gestor. O imposto já foi recolhido? Se não foi recolhido, ele vai transferir o que cabe ao governo, né, a parte do governo já é transferida, retida ali para o comitê gestor e pago para o fornecedor exatamente a parcela líquida da diferença entre o valor pago e o imposto recolhido para o comitê gestor. Se já foi tributada a operação, ele pagaria o bruto e, dessa maneira, ocorreria a operação. Então, em que momento? Em que momento que a gente está falando que o tributo pode ter sido recolhido antes ou depois da liquidação? Vamos pensar que a gente tem um faturamento para 30 dias, e eu fiz ele no último dia do mês. Então, dia 30 de julho, eu faturei algo previsto para recebimento daqui 30 dias. E o tributo vence dia 20. No dia 20, eu tenho a obrigação de pagamento. Então, provavelmente, eu vou fazer o pagamento, eu vou efetuar o pagamento do tributo no dia 20, e na hora que o banco consultar, né, aquele recebimento que chegará posterior ao meu pagamento, ele vai liquidar o total da operação dentro da minha conta. Agora, se eu recebi com 10 dias líquidos,
o banco fala assim, opa, aqui tem um montante que ainda não foi recolhido e o governo, né, já recebe ele ali naquele 10º dia, a empresa recebendo o líquido, ela não consegue mais fazer caixa com essa operação. Então, isso vai mudar toda a estratégia, né, e a forma que as empresas lidam com o caixa dentro das empresas. Então, basicamente, essa é a ideia central do split payment. Você vai conseguir imaginar aí os impactos no seu negócio. E já vamos falar um pouco da formação de preço. Eu trouxe aqui um exemplo prático, né, de como era a formação de preço por dentro, como é, né, como era ainda não, a gente ainda está em 2025 aqui, se preparando para essas mudanças. Então, trouxe aqui a formação de preço de um lucro presumido, de um prestador de serviço que tem as alíquotas de 0,65% de PIS, 3% de COFINS, 5% de ISS. Então, atualmente, o meu preço é 10, aplico os tributos, cobro 10.946. Uai, minha alíquota não era 8,65%? Por que eu não pago 865%? Simplesmente porque o tributo é por dentro, é tributo sobre tributo. Então, o usuário final simplesmente não sabe quanto de tributo ele está pagando em cada operação, serviço ou produto adquirido. Agora, na nova modalidade, né, da não cumulatividade plena, a gente terá o cálculo por fora. Então, o meu tributo era 10. Eu estou te falando que agora serviço também, né, vai embarcar dentro da mesma legislação do ICMS. Então, a alíquota está indo aqui, nesse exemplo, para 27%, que eu estou sendo otimista, falamos assim. A gente já está falando, beirando 27,5% e 28%, mas vou focar aqui no otimismo possível com essa alíquota geral de 27%. O meu novo preço de serviço seria 12.700. Uai, mas então vai causar uma inflação enorme, eu vou ter que renegociar aqui de 10.900 para 12.700? Talvez. Então vai depender da sua habilidade de compreender, né, esse tema, de repassar para o seu cliente a operação. Normalmente, numa empresa prestadora de serviço, o tomador ele não tem direito a créditos de PIS e COFINS, mas na não cumulatividade plena ele passa a ter. Então, a gente está falando que essa operação, na reforma tributária, ela gerará R$ 2.700 de crédito. Então, o custo para o seu cliente será de 10, o que antes era 10.946. Então, a gente já percebe que aqui a gente tem uma margem para entender, para negociar, para trabalhar, né? Vai ter a sua habilidade comercial, tanto nas suas vendas quanto nas suas aquisições. Então, compreender essa mudança aqui vai ser de suma importância para você conseguir navegar. De novo, né? O preço quem define é o mercado, a gente vai ter, né, diferenças ali entre as indústrias, prestadores de serviço, quem vai conseguir demonstrar isso para o cliente e de que maneira. Mas a possibilidade aqui entre a mudança, né, do tributo por dentro e por fora é salutar a gente ficar bem atento e estruturar nossas equipes e as pessoas para entenderem esses impactos. Trouxe aqui uma outra formação de preço da mercadoria. Então, a gente tem aqui 18% de ICMS, 9,25% de PIS e COFINS, isso aqui dentro do lucro real atualmente, e já excluindo o ICMS da base de cálculo PIS e COFINS. Então, aqui tem uma colinha de fórmula para vocês, que essa fórmula é um pouco longa, mas é a que estamos aplicando hoje em dia, após a modulação da exclusão do ICMS da base de cálculo PIS e COFINS. Então, o preço da mercadoria, que eu teoricamente tributaria ali 27,25%, exceto, reduzido aqui, eu tenho agora 34,38%. Se a gente está falando de 27%, o meu novo preço seria reduzido para R$ 12.700. O mesmo preço da mercadoria, condições normais. Então, você consegue perceber já a redução nos preços, uma vez que os tributos são calculados por fora. E aí você, como cliente, vai conseguir, né, distribuir isso ao seu fornecedor? Você, como fornecedor, vai conseguir negociar isso com o seu cliente? Aqui eu acho que vai estar as principais estratégias tributárias que visualizaremos nessa transição. Trouxe mais um exemplo de formação de preço, caso eu mantenha os meus preços atuais, aqui já excluído o ICMS da base de cálculo PIS e COFINS na indústria, então minha receita com tributos, então a gente falando de uma receita antes de tributos de R$ 100.000, como que ficaria o meu preço final, o meu crédito de tributo e o meu custo na ótica do cliente. Com a reforma, mesmo preço, eu só teria IBS e CBS, estou trabalhando ainda com os 27%, e aqui eu teria um preço final de R$ 127.000, uma redução relevante, e o meu custo na ótica do cliente de R$ 100.000.
Caso eu consiga manter o preço de 134, eu aumento o custo na ótica do cliente e essa operação ela fica com a margem maior dentro da minha empresa como prestadora de serviço ou fornecedora de bens, nesse caso como fornecedora de bens. Então, muitas mudanças, muita estratégia, a gente ainda terá, né, o que movimentar, mas outra mudança relevante é que a apuração será centralizada e assistida. Então, a gente está falando agora que a tributação é no destino. Para que eu vou ter apurações por filial, né, por local, por estado dentro do ICMS? Agora a gente está tributando uma apuração centralizada e assistida, que significa que o governo agora ele consegue me entregar o que é similar àquela apuração simplificada do seu imposto de renda de pessoa física já na empresa. Então, tende a simplificar se ele conseguir trazer isso. Então, ele te entrega a apuração que ele tem e você é obrigado, você é o responsável por harmonizar aquilo com as suas atividades. Então, isso tem uma mudança muito grande na estrutura fiscal e planejamento tributário das empresas, sem precisar de preocupar e avaliar as tributações nas transferências, na circulação de mercadoria, a tributação no destino, a não cumulatividade plena e a descontinuação dos benefícios tributários, regimes especiais que foram praticamente extintos. Essa unificação de tributos, de legislação com estrutura divergente, de não cumulatividade, da forma que era tributado, os fatos geradores. Então, essa unificação ela mudou muito a forma que a gente operar. Então, fiz um comparativo do sistema atual com o sistema, né, da reforma e mais do que a gente veio conversando, a tributação sobre o consumo, né, agora ela passa a ser com a CBS e o IBS e basicamente isso. Então, estou aqui à disposição de dúvidas, esclarecimentos, à disposição de vocês, meus amigos sofredores.